Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar com o Atualidades Pampa, segunda-feira, dia 19 de junho de 2017. Depois de um final de semana mais agitado do que o normal, porque não apenas aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado, o que acontece sempre são as mortes ou a violência pessoal, os crimes pessoais ou os crimes de trânsito, as mudanças no tempo, um sábado de temperaturas de até 30 graus, depois um domingo que virou completamente, uma segunda-feira de temperaturas baixíssimas e à noite, então, a partir do final da tarde, início da noite, mais baixas ainda, e sem contar o que aconteceu fora do Brasil, tanto em Paris, tanto como em Londres e principalmente em Portugal. Tragédia para tudo que é lado neste mundo. E não chegasse isso tudo, nossa pessoal tragédia política, né? E agora o presidente do Brasil, o senhor Michel Temer, disse que ia viajar e foi viajar porque ele acha que tem que mostrar para o resto do mundo que por aqui está tudo bem, que o Brasil está bem, que a situação está tranquila, pelo menos politicamente. Está tão bem que ele está entrando na justiça contra criminosos. E leia-se criminosos, o senhor Joesley Batista, né? Ele está entrando na justiça contra ele, ou pelo menos quando saiu daqui. Ao sair daqui, ele está entrando com duas ações na justiça. Uma delas por danos morais, onde ele pede inclusive uma indenização financeira, que ele quer mais dinheiro. E a segunda será uma queixa-crime por difamação, calúnia e injúria, ou seja, crimes contra a honra. E esses são os assuntos que nós vamos tratar a partir de agora, nesta segunda-feira, no Atualidades Pampa, que está entrando no ar, você sabe, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com uma equipe de comentaristas que tenta tratar desses assuntos com alguma leveza, com um pouco de bom humor e, às vezes, até um pouco de divertimento. Né, ô Periquito? E com quase nenhuma seriedade, né, Periquito? Né? 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 Hoje ele tá tão surtom. Ele tá tão surtom. Tô surtão. Tão surtom. Surtou, isso. Tão surtom. Eu saí pra já rádio que nem tô tendo que passar o pente nos 18 cabelos que eu tenho. Não, mas tá bem, eles se acomodaram bem. Tem 9 para cada lado. E um pra frente. E um pra frente. Esse pra frente é a franja. Eu ia dizer, a tua franja tá super bonita. O presidente Michel Temer vai à Rússia. Desculpe, mas não dá pra evitar a piada. Ele vai para assistir a Copa das Confederações. Pois é, o que ele vai conversar com o Vladimir Putin? Tem audiência? Primeiro que ele não sabe falar. Segundo, ele não entende nada que o Putin disse. Jura, né? Conversa pra boi Ele vai dormir, oferecer vai a Norte e Sul, a ferrovia Norte e Sul. É isso que ele quer fechar. Sim, mas ele quer ligar a Norte e Sul com a Rússia. Ele quer ligar a Norte e Sul. A Transiberiana, vai ser a Transiberiana. Na verdade, a Rússia é um mercado interessante para alguns produtos manufaturados brasileiros, mas essencialmente para alimentos. O Brasil exporta carne, exporta frango, exporta uma porção de produtos para a Rússia. A gente não compra muita coisa da Rússia, não. Comércio bilateral entre Brasil e Rússia, eu diria que é insignificante no contexto. Bom, com a Noruega, então, nem se fala, né? Porque a Noruega, a gente compra o que da Noruega? A Noruega, o que a Noruega produz muito todo mundo fala no bacalhau, mas não é. A principal produção da Noruega é o petróleo do Mar do Norte, que é considerado um petróleo parecido com o nosso aqui da costa brasileira, lá da Bacia de Campos. Um petróleo de qualidade, não é o petróleo Brent, é um petróleo de qualidade, digamos assim, menor. Leve. O petróleo mais leve. Então, eu não sei o que ele foi fazer lá. Eu enxergo dois cenários aí, Magda. Então, fale. Ele se mandou porque essa semana é a semana das delações. O Funar vai abrir a boca, o Doreiro. Já começou a abrir, né? Começou a abrir a boca. Já falou. Já falou. Ele e do Joesley passaram o fim de semana contando coisas. O Palocci, a qualquer momento, vai assumir o microfone também. Não sei nem se precisa do Palocci. Não, o Palocci é mercado financeiro. Mas o que ele ganharia com isso?
Não, ele se mandou no olho do furacão. Tu acha que ele volta? Essa pra mim... Eu tenho medo que feche a porta. Eu tenho medo que feche a porta e aqui tu não entra mais. Gente, olha, eu tenho medo. Vou falar uma coisa Acho que ele vai querer ficar por lá. Eu acho. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que... Sabe aquela piadinha que tá correndo na internet? Que, tipo, Não sei. sequestraram o avião do Michel Temer. É, mais ou menos isso. E aí os terroristas disseram, vamos queimar o seu presidente vivo se vocês não nos derem 10 milhões de A dólares. gente vai dar 20. E aí aí começou a campanha aqui no Brasil, já arrecadou 87 galões de gasolina, 87 caixas de fósforo. Bom, e se isso não acontecer, aviões andam caindo por aí. Eu também, pensei né? nisso agora. Agora, o Joesley também tá demais, né? Não, o Joesley agora virou artista, gente. Artista estrela. Tem Joesley. Se não entrevista tivesse tá feito dando. nada, o tal do Joesley tá Joesley brilhando. é um baita de um Brilhando. safado. Tá dando até entrevista usurpou exclusiva. o que podia com o aval daquele antro, daquela turma toda, né? Daquela gentalha toda, né? Que são os piores do que ele. Porque alguém assinou para ele pegar. Agora ele tá escolhendo um lado, né? Tá. Isso que tá bem ficando claro. bem claro. Ele está escolhendo um lado. Então, essa entrevista para a época, colocando o presidente Michel Temer como chefe da quadrilha, da maior quadrilha, Do ele Brasil. escolheu bem um lado. E Eduardo Cunha já se manifestou e disse assim, epa, esse cidadão está mentindo hoje da prisão. Aí eu ele não disse, vi, eu não vi. Eu, inclusive, já me reuni em 2016 para tratar do impeachment da ex-presidente Dilma com Joesley, o ex-presidente Lula e ele. E mais, eu sei que eles têm uma relação estrita. Quem não sabe que eles têm uma relação estrita? claro, Pelo claro. amor de Deus, disse que só viu 2 vezes o Lula. Quer dizer, ele Joesley? Exatamente. Mas se o Lula foi no casamento dele. Assim, Ninguém que tu vê duas vezes vai no teu casamento. Não, Uma de vez saindo melhor... do banheiro, outra entrando. De bandido, porque bandido, Joesley, casamento também no é mesmo um lugar. bandido, pode não estar preso, Não, pode ter feito bandido a e- violação, é um bandido, e simplesmente vai ficar o bonzinho agora da história. E o presidente. Tem coisa aí no meio. O presidente Só Michel isso que eu Temer não acho. chama ele nem de bandido, chama de criminoso. Eu quero dizer o Ele seguinte, está entre os criminosos, não sairão impunes. Desculpa. todos É. têm culpa. Isso não Claro, tem dúvida. claro, não Agora, tem para bonzinho. chefe de quadrilha, eu acho que o chefe de quadrilha está tentando se esquivar, gente, de tudo isso. Eu acho que existe uma Ele está possibilidade... livrando a cara do verdadeiro chefe da quadrilha. Exatamente, porque ele tem interesse nisso. Então, assim, ó, de olhos abertos. Não é bem assim, porque o Joesley disse que o Joesley agora é a pessoa mais verdadeira do mundo, né? claro que Mas não. agora, olha bem. Mas que o outro tem culpa no cartório, eu não tenho a mínima dúvida. Sim, o tal do Funaro também, né, disse, né? O Funaro que operava o esquema, né? Então ele que recebia e fazia o dinheiro ir para fora. Aliás, o Funaro vai dar o caminho de onde foi parar esse dinheiro. Isso é bom. Agora, nessa discussão toda, agora que a coisa foi judicializada e o Michel Temer não tinha outra alternativa, ele tinha que Não processar. tinha, tem razão. Tinha que processar, porque se não processa, claro. dá por verídicos os fatos. Confirma, né? Então ele processou, agora vai a juízo. O seu Joesley vai ter que apresentar provas. Porque uma coisa é você dar uma entrevista por uma revista, Exceção da verdade. a outra coisa é você ir para frente de um juiz e dizer, não, mas a exceção da verdade se prova com a verdade. Mas ele vai provar É como? que as pessoas estão confundindo, no caso, uma entrevista com uma delação premiada. Não dá para Vamos misturar. supor, Agora, Se eu digo, ó, o seu Magno Barcelos... Não vem com o Mário Barcelos aí. traficante. Você não vem Ah, com pode ser a exemplo, Magda só Beatriz, exemplo. sabe? Porque o outro já se me É a lembrou. chefe da quadrilha. Pode ser. Agora Sempre nós sou eu. mulheres ser chefe da quadrilha. Seu Agora Mário eu me chefe da pede quadrilha. 1.000 e não me paga. A Magda Beatriz é a chefe da quadrilha. Ó, e não te metes comigo, que eu sou ruim de jogo. Então é o seguinte, Tenho cara de má. Tá, aí a Magda me processa. Eu tenho que chegar no juiz e dizer, olha, doutor, é o seguinte, sabe por que ela é chefe da quadrilha? Porque aqui, ó, esse dinheiro aqui eu depositei na conta dela. Tá aqui o eu tenho comprovante. essa ligação dizendo que ela me pediu dinheiro. Eu tenho aqui esse não sei o quê. Esse aqui é o rapaz que trabalha com ela, que é funcionário dela, que pegou 1 milhão. Ele olha, tem que provar. É que inverte o ônus da prova. Nesse caso, inverte o ônus da prova, por quê? não é Porque entrevista. o réu, nesse caso, que é o Joesley Batista, que falou que o outro roubou e meteu a mão, e que é o chefe. Então, como ele vai falar isso se ele não tem provas? No outro diferente processo, de ele é delação. delator. Exatamente. Aqui ele é réu. Exatamente. Dona Diferente Magda. de delator e de uma pessoa que vai lá e fala para uma revista o que Deu uma quer, o que bem entrevista. entende. Então, existe uma grande diferença no Eu vou dar o meu depoimento sobre os produtos russos. Minha primeira experiência com produto russo foi uma máquina fotográfica da marca Zenit.
Comprei 2, joguei fora as 2. Futebol. Pesava 5 quilos, eu fiquei com dor no pescoço uma vez que eu saía viajar carregando a máquina, né? Eu tirava fotografia com aquelas de 1,99 também. E o segundo produto russo que eu comprei, meu Deus, o Vitorino sabe disso, foi um Lada. Comprei Tu um confessou Lada. agora que tu teve um Lada. Tive um Lada. Mas o Lada era uma coisa assim que ninguém queria e tu podia passar por cima de tudo. Tu podia Era um estar na trator. cidade e no campo, porque no campo ele também era sim. super bom, era um trator. Aí eu comprei um Lada vermelho, bem russo, assim, digo, mas Bem que carro, bonito. aquele Pouco cheiro de novo. chamativo. Primeiro dia, a direção dava uma volta, 0 quilômetro, né? A direção dava uma volta assim, etc. Aí fui andando, saí lépido e faceiro, fui passear, né? Na Raposo Tavares, lá em São Paulo. Morava ali no Butantã, pegava a Raposo Tavares, eu vou viajar um pouquinho com o carro. Aí saí com o carro. Aí eu andei uns 50 quilômetros, o carro parou. Parou o carro. O motor esquentou. Mas como pode esquentar e tal? Bom, aí foi um inferno para conseguir voltar. Eu cheguei a andar 1.400 quilômetros com esse carro. Aí eu levei, naquela época tinha revenda do Lala e o cidadão, hoje não existe mais. Aí o cidadão disse, olha meu amigo, eu só posso mexer no seu carro quando o senhor completar 2.500 quilômetros. Mas meu amigo, eu não consigo fazer os 2.500 quilômetros. Desse jeito Eu não tenho nenhuma chance de fazer. Não, mas... Aí tinha um amigo meu, o cara se apaixonou pelo carro, né? Se apaixonou, disse, olha cara, eu não me lembro quanto é que eu paguei na época, me dá X pelo carro, pode levar. Não, vamos no banco, é meu carro. Cheiro de novo, novinho, só tinha o cheiro de novo. Coitado do cara. O cara comprou o carro, caiu numa pirambeira com o carro, amassou todo o carro. Que amigo, hein? Não, mas ele quis comprar o carro, disse, olha aí o que aconteceu. Tu colocou ele numa ruim, hein? Numa ruíncia, né? Olha, eu vou dizer uma coisa. Produto russo, eu não sei como é que eles estão agora, mas os produtos russos realmente, aqueles que eu comprei pelo menos, são muito ruins, são péssimos, meu caro Vitorino. O Lada eu quis lhe vender um, o senhor não quis, né? O Vitorino não se interessa por carro Lada. Por quê? Não se interessa nada. Nesse momento. Não, nesse momento ele não se interessa Só por por mulheres, absolutamente mulheres nada. russas. As Já o russas Júlio de são Oliveira bem diz assim, boa noite, dona Magda. Qual o problema do presidente ir negociar com a Rússia e Noruega? Queriam que fosse como antes, Angola, Cuba e Venezuela? Mas não dá para agradar. Na verdade, ele tem que ficar aqui no Brasil e resolver os nossos problemas, não ficar viajando por aí, né? Garota Jéssica deu a resposta. Sim, mas é verdade. É verdade. Eu acho que se o presidente ficasse aqui... muito bem, o presidente volta. Aí ele chega aqui, como todo o chefe de uma nação decente, chega e diz assim, olha, fechei tal contrato com os russos, nós vamos vender cachaça, vamos vender não sei o quê, vamos vender não sei o que lá, eles estão falando de nós, aquilo lá, você viu, né? Aquilo lá é fofoca dos eles, estão falando de nós. Então, assim, e a câmera não pode focar agora, porque eles estão... A Magda tá ajudando a Mas eu adoro sacanagem, eu quero sacanagem. Mas assim, o presidente presta contas à nação. O que ele está fazendo? Tá vendendo o celular. Eu adoro a sacanagem. Daí vem assim, aparece tu e o Marne te desgrudando do Marne. Eu tô arrumando o microfone do Marne. Quando o Marne usa a gola V, não pode botar embaixo. Foi um beijo descolado. Outra coisa, agradecimentos ao seu Sérgio das Persianas Coelho, viu? A gente já resolveu o problema. Obrigada. Um presidente de uma nação presta contas à nação quando faz uma viagem como estadista. Então, assim, chega o Michel Temer aqui no Brasil, olha, nós vamos agora vender isso para a Noruega, vamos vender trator, vamos vender não sei o quê, vamos vender arruela da parafuseta e eles vão nos vender bacalhau, vamos vender... Enfim, você presta contas. O seu Michel Temer não dá uma entrevista... Marne, não dá uma entrevista há mais de um mês. É verdade. Nem ele Ele só grava vídeos e coloca na internet. Ele não dá entrevista. Verdade. Olha aqui, ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Um presidente que não dá satisfação pro seu povo. A gente precisa ter uma relação boa com os outros países, né? Mas primeiro a gente precisa melhorar a credibilidade do nosso país para que os outros Se é que ainda países tem aceitem. alguma. Deixa eu dizer, o Magda, alguém lembra o Marne que atualmente apenas os russos são capazes de levar o homem ao espaço, disse o Sérgio Severo. Isso é uma sugestão? O senhor está querendo que eles levem o Michel Temer? Isso é Sérgio Severo. Hoje em dia no espaço todo mundo leva. Até o Paquistão tem. Olha, eu não sei o que a dona Karen Santos disse, mas ela disse assim, ó, falando em quadrilha, bandidos e outras coisas, o que vocês acham sobre a declaração de Fernandinho Beiramar ao Cabrini no Conexão Repórter? Eu não vi.
Cabrini para Fernando Beiramar, ainda bem ela nos mandou a pergunta. O que dá mais dinheiro? Tráfico de maconha, cocaína ou armas? Fernandinho Beiramar respondeu: no mundo do crime, o que dá mais dinheiro é a política. Fernandinho Beiramar. Karen, muito obrigada por essa informação. O Fernandinho Beiramar... Te confesso que eu não tinha assistido e ninguém aqui da bancada. Também não Como criminoso, o Fernandinho Beiramar é batedor de carteira perto dessa turminha de Brasília. Que entrevista maravilhosa e que resposta. Aliás, no mundo do crime, o que dá mais dinheiro é a política. E a gente acredita. E ele é um expert, né? Ele é um cara que conhece ele tudo sabe, isso, né? é um Porque as outras assassino. coisas tudo ele faz, ó. Deve ter muita relação Mas com peraí, esses mas políticos. qual é o trambique, qual é o assalto que dá R$1 bilhão? Qual é o assalto que tu fatura 100 milhões numa tacada? Já depositado direto em dólar no Banco Suíço? Não tem negócio melhor do que ser dono de um país como essa turma é. Aliás, falando nisso, fazer fofoquinha, pode? Ah, meu Deus, pode. Bem pequenininha. Você sabia que o seu Gilmar Mendes adora processar jornalista? Sim, nós já falamos. Ele já processou um monte. Sim, mas isso nós já falamos Trintinha aqui. de um, vintinho do outro, cinquentinho Mas do e outro. tu faz horas que tu não assiste o nosso programa, presta atenção no nosso programa, sabe então. o que ele faz? Ele faz uma lambancinha lá com a caneta. Faz uma lambancinha, aí os caras criticam a lambança que ele fez com a caneta e ele fatura. Ai, tá cheio de... Boa noite, Magda ED+. Ontem no programa, Silvio Santos esteve com o prefeito Dória. Ele comentou que não falta mais medicamentos na UBS e que agora ele tem 6 carretas médicas que vão levar 15 dias, passarão durante 15 dias em comunidades para fazer tratamentos médicos. Para atender, não são tratamentos, mas para fazer mamografias, exames de próstata, dentária e todos os check-ups necessários. Todas as carretas foram doadas pela iniciativa privada. Aí vai a pergunta: o porquê esses prefeitos e governadores não fazem coisas desse tipo? E se é legal, ele pergunta, fazer isso. Aí ele diz, Vitorino, diz aí se pode. Acho que pode. Se o Dória está fazendo, é porque pode. Talvez nós não façamos isso revisão, Magda, porque nós não temos quem se... Não, mas você sabe que todo mundo está fazendo revisão nesse negócio de exames, porque eles descobriram uma indústria muito perigosa, que é a indústria do exame, que nunca aconteceu. Sim, mas tu quer... O Emilson preocupados. quer saber que a gente poderia fazer isso aqui. Sim, pode. Pode fazer. Mas se tivéssemos contribuição da iniciativa privada, é isso? Também. É preciso fazer parceria. Eu entendo que o Dória está movimentando muito São Paulo por causa da parceria. O cara em um mês de governo conseguiu 30 caminhonetes L200 da Mitsubishi para a Honda, da Guarda Municipal. Conseguiu mais não sei o que, conseguiu agora as motos, acho que foi a Honda que deu não sei quantas motos para fazer a guarda dos São Paulo é parques, outro enfim. país, né, então assim, mas é que o cara se mexeu lá, né? Sim, mas mesmo assim é outro lugar, é outro... É que, Magda, assim, quer ver uma coisa? Olha só, por exemplo, as paradas de ônibus em Porto Alegre, elas não poderiam ser exploradas comercialmente? Quanto vale aquele ponto visual? A prefeitura chama, olha aqui, ó. Tá vendo essa escola? Hospital Parque Belém. Porque a lotação é. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Quem garante que o que eles botarem hoje vai amanhecer amanhã? Não, ninguém. Eles destroem. Em menos de 24 horas eles destroem. Não, mas nas paradas, enfim. Hoje teve no meu programa o coronel Kleber Senise, que é o secretário municipal. De segurança. Ele é um coronel reformado da Brigada Militar. Excelente secretário. Excelente, um homem que tem experiência, enfim. E ele me deu uma informação muito legal. O projeto é armar, com o tempo, toda a Guarda Municipal. Já tem autorização para isso. Hoje ela não está toda armada, porque houve, digamos assim, uma negligência na gestão passada, não se levou adiante o projeto, e aqueles guardas que fizeram concurso, passaram, que não têm preparo para a utilização de arma e nem podem ser preparados, esses precisam ser descartados, mas eles não podem ser demitidos. Então, tem que remanejar um pouco a coisa. Mas, pelo que o coronel falou e deu a entender, sim, a Guarda Municipal vai ser armada e vai trabalhar na segurança, com arma na cintura. Hoje, dona Magda, depois, posso falar? Deixa eu dar licença um pouquinho. Hoje na Rádio Pampa, ligaram para a Rádio Pampa. Deixa o Zé Rochinho falar.
Zé o quê? Hoje na rádio... A camisa roxa. Mas é que tá, porque tu tá elegante. É a cor de uma mortalha. Tem esnobado, uma camisa diferente todo dia. O Chicão hoje não veio porque não quis trazer a camisa dele de volta. Deve ser isso, o Chicão vai usar a tua camisa de novo. Tem se arrumado mesmo, tá com novo amor? Tem uma mulher, Tá com novo amor. Eu quero falar da reclamação. As pessoas estão ligando para a Rádio Pampa, ligando para toda a programação, ligaram para o Vitorino, ligaram para todo mundo na Rádio Pampa sobre a iluminação pública de Porto Alegre. Só aqui na Orfanatrófio e nas ruas adjacentes aqui, o número de lâmpadas queimadas é realmente muito grande. E vai ficar assim, nós vamos ficar às escuras, as pessoas estão reclamando. E eu estou falando só do nosso bairro aqui. Sabe qual é a resposta? Não tem dinheiro. Bom, então, Ia ser terrível. vamos ter que andar de bengala, né? Terrível porque continuar a reclamação através do WhatsApp do nosso telespectador Alexandre da Vila Nova. Boa noite, Carla. Preciso fazer um desabafo. Hoje quebrei meu carro passando por um dos inúmeros buracos das avenidas de Porto Alegre. O que está acontecendo? Onde está o prefeito? A cidade está largada. Alexandre. Hoje eu encontrei com ele, fazia muito tempo que eu não encontrava. Mas ele desapareceu na da posse mesa. do agora novo presidente do SENGE, Luiz Roberto de Andrade Ponte. Aliás, encontrei com todos que vocês possam imaginar. Ieda Cruz, o Germano Rigoto, Pedro Simon... aliás, é que Luiz Roberto Andrade Ponte não, primeiro que é um político daqueles que nós gostaríamos que todos fossem pelo menos parecidos com ele, né? Foi presidente da Câmara? Foi presidente de tudo, foi chefe da Casa Civil brasileira no governo do Sarney, sabe? Foi deputado. Não, mas não importa. É daqueles sérios, sabe? Daqueles tipo assim, Simon e tal. Tava todo mundo lá, tava assim, super, hiper bem representado. O Marquês, eu falei com ele rápido, eu estava chegando, ele também, ele estava no telefone. Eu só achei que ele estava muito sem roupa, achei ele com frio. Com frio? Desagasalhado? Desagasalhado. Aí tá, depois tinha muita gente ali, mas ele apareceu. Aí na hora do discurso dele, ele só pediu, que não tem. Eu digo, tá, que horas que ele vai cumprimentar o novo presidente do SENGE? E aí só pediu, ele só pede. Não tem dinheiro para tem uma... Opa. Não dá, né? Não, queria falar dos buracos. Incrível. E, inclusive, hoje teve um buraco que estava de aniversário. 3 meses. Enfeitaram o buraco com balões. Os moradores da rua Desembargador Augusto Loureiro Lima, nas imediações da Nilo Peçanha, os moradores homenagearam um buraco que está lá há 3 meses. Acho impressionante que as pessoas ainda conseguem tirar bom humor, né? Das situações críticas que é muito fair play. Eu acho que elas quiseram e conseguiram chamar a atenção pro tal do buraco, claro, obviamente. Enfeitaram, colocaram faixa no buraco, 3 meses, na rádio. Mas em compensação nós temos um aqui que já tem 4 objetos de bom porte dentro do buraco, que é para as pessoas não caírem. Ou seja, o buraco está habitado. Está habitado. É legal isso. Mas está habitado. Tem dois cavaletes da EPTC. Depois tem mais uma outra coisa. Tem porque pedaço de árvore. Tem pedaços de árvore. É praticamente uma instalação. Eu tenho muito temor que alguém queira roubá-lo de nós e colocar na Bienal. Porque é uma instalação maravilhosa. É uma aqui perto. Na mesma rua nossa aqui, só que ela muda de nome. A partir da esquina ela muda de nome. É verdade, é uma instalação. E como não tem luz naquela quadra ali, como de resto não tem muito por aqui, né? A gente não enxerga. É um buraco enorme. Esses dias eu só não caí porque a Carla estava comigo. Eu tava lá, sai o buraco aí. Aí eu fui pra cima, a gente quer. Boa noite, queridos. Diga ao seu Vitorino, isso aqui é de um WhatsApp, ó. Diga ao seu Vitorino que Gilmar Mendes processa quem bem ele quer. Pois alguns meses atrás ele processou Tata Werneck, pois ela falou no Instagram que os ministros do Supremo favorecem somente os políticos corruptos, então igualmente são. Ele processou e ganhou R$50 mil da mesma. Abraços, Fábio Oliveira de Canoas. Observação, te cuida, nenê.
Ele tá... Sim, não, ele processou a Monique Iose também. Pô, olha bem. É verdade. Levou 30 mil dela. Não, ele tá fazendo uma grana legal, só processando os outros. Boa noite, bancada. Mas ele não precisa. O instituto dele recebeu do bandido, quase mocinho, talvez criminoso, Joesley. Do JF, ele recebeu 2 milhões do instituto. Tá, e o Temer também. E aí, ofendidíssimos, que agora o homem é um bandido, porque não sei o que, devolveram 600 mil. E os 1.400.000, cadê? Boa noite, bancada. Concordo com o doutor Vitorino. Ó, respeito é bom. Ó, Paulo Fernando Lisboa Dias. Acho que tudo pode ser entregue à iniciativa privada. A troca pelo cuidado, praças, cais do porto, paradas de ônibus e uma infinidade de outras coisas. Grato. Engraçado, as praças mais bonitas de Porto Alegre são praças cuidadas pela iniciativa privada. Sim. Claro. Seguindo nessa linha do Vitorino, das paradas, também tem os relógios com temperatura, uma mídia ótima para investir. Só que... O que aconteceu com esses relógios? Terminou o contrato. Terminou o contrato, não foi renovado. O contrato, renovado. Largados. Era com a Ativa, a empresa Ativa. É que tinha um problema, aquilo que você falou, o problema de segurança. Os vândalos tornavam inviável economicamente, porque eles quebravam, destruíam. Quebram. Enquanto não voltar, enquanto a gente não tiver uma segurança melhor, isso vai se tornar impraticável. E é uma pena, a gente perde dinheiro, né? É isso. Porque esse dinheiro vira posto de saúde, vira escola. E para isso tu tem que ter mais segurança na rua, que é para quando chegar um desses marginais, tu pega e prende. Agora, deixa, né? sabe vocês me deram... deixa. O problema é prender e soltar. Senão eles voltam e fazem igual. A Cris me deu uma ideia legal. Sim. A Cris me deu uma ideia legal. Bem? Eu vou cantar parabéns a você pro galho, aquele que está em cima das minhas... Das duas aonde? Em frente da minha casa. Mas não dá nada nessa árvore? Eu acho que 4 anos. Ele deve entrar... O galho no ano que vem vai pra escola. Vai pra escola. Ai, que O galho que está em cima dos fios da minha casa. Vai 4 anos. Vai pro jardim. Todo mundo já ligou no Mas meu tu já colocou ele no... Não, aí olha bem. Aquele galho tá há horas pra cair lá. Esse final de semana, um amigo meu perdeu a paciência que tinha um negócio dos galhos, a árvore estava caindo do lado. O que tu faz com esses galhos? Na frente do prédio. Prédio comercial, ele não conseguia alugar. Imobiliários para ele aqui, não dá para alugar assim. Sabe, tá caindo aqui, quem é que vai alugar? Pô, ele ligou 1, 2, 3 vezes, imobiliário ligou. Então, desde o ano passado tentando, ele perdeu a paciência. Foi lá, cerrou os galhos, coitado, não tinha terminado de serrar ainda, encostou um carro da irmã. Ai, capaz. Deu um monte de multa, hoje ele teve que ir lá dar explicação, coisa e tal. Tão rápido assim pra multar. O cara tá há meses pra cortar aquela porcaria lá. Aquele galho lá na frente da minha casa, eu vou cortar. E se aparecer os caras da irmã, eu vou correr a paulada. Já vou processar a prefeitura. Porque vai cair aquele galho, vai derrubar a luz do bairro todo. Não, eu vou te contar uma coisa. E não tem mais como ligar. Agora tem uma previsão aí da meteorologia que vai ter um vendaval nos próximos dias e esse galho vai quebrar. Vai. Tu vai ver que esse galho vai quebrar. O problema é o que ele vai atingir, né? Esse é o problema. E vai atingir isso aí, eu tenho certeza, eu conheço, teve um vendaval lá na esquina da minha casa também. Teve um vendaval, uma coisa horrível. Eu acho que no próximo vendaval o galho vai cair, eu acho. Quando a gente acordou no outro dia, tinha caído o galho que cobria uma coisa. Eu acho assim... Tem um vendaval que só quebra galho. Pois é, e o vento é certinho, porque o vento... É o vendaval navalha, ele vai cortando os galhos. Assim, ó. Você sabe que e o vento corta certinho, você já viu? Exatamente. Ele quebra o galho bem Não te preocupa, sim. A natureza é muito sábia. O Weather Channel mostrou ali. Olha, tem uma chuvinha que vem assim, que vem com é a várzea da várzea. Você cortar um galho, cortar um troço, está impedindo o negócio... Aí, o cara passa meses pedindo para ir cortar a árvore, tirar a árvore, fazer qualquer coisa, né? Aí foi multado. Aí ele foi lá na irmã, hoje foi recebido por um garoto que só anotou, não sei o quê, só apresenta a defesa aí, coitado. Né? É uma sacanagem. Não, que aí eu planto a árvore, vou plantar a árvore reta agora, para não cair mais em cima do mesmo proprietário. Não, sou agora... a várzea, tia. Dona Magda. A gente diz que serviço público é uma vergonha. Você estava falando a respeito desse senhor aí, o Gilmar Mendes, que ele é um jurisconsulto, é um homem ligado à justiça e tal. E eu gostaria de lembrar a esse cidadão, a esse senhor, que merece todo o respeito enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, que o princípio básico da justiça é a liberdade. E que ele, por favor, leia uma frase escrita pelo grande jurista, esse sim,
o senhor Rui Barbosa, que disse o seguinte: o princípio irresistível da liberdade é a palavra. A palavra. E no momento em que você não puder externar as suas opiniões, que você não puder dizer as coisas que você está vendo, evidentemente com todo respeito à outra pessoa, acabou-se a liberdade. Então, no momento que processa a Tata Werneck, processa a Mônica Iose, processa o seu Vitorino, processa o seu Marcelo, processa a Norma, processa todo mundo, ele vai criar um grande problema, que é o problema da coação da própria imprensa, como nós tínhamos na época da ditadura militar. Que na ditadura militar... judiciária. Que é o que ele quer, né? É o que ele quer, ditadura do judiciário. É o que ele quer. Eu me lembro que quando eu tinha um programa com o Renato Pereira, já contei aqui, o programa era policial. Então a gente tinha que redigir o programa e mandar para a censura, e a censura devolvia o programa policial 4 dias depois. Então as notícias já eram mais velhas, né? Já eram velhas. Então aí a gente fazia tudo de improviso, né? Inventava. Cheio de risquinho atravessado. Sim, com o hidrocor vermelho. Não, e aí a gente criava umas vozes diferenciadas, uma ruiva lá, eu, Renato Pereira, fazia voz de mulher, aquelas coisas todas, era fantástico. Então, e onde é que está o princípio da liberdade? Já queriam, na época do senhor Lula, proibir as pessoas, criar um novo sistema de permissão para os comunicadores falarem ou não falarem, se falar bem do governo, pode falar, mal do governo. Então o princípio básico da palavra, o princípio básico da democracia é que todos possam falar, que todos possam discordar. E no momento que ninguém discorda, que todo mundo concorda, nós viveremos ou seremos todos uma ditadura, porque essa é uma ditadura, como disse Vitorino, uma ditadura do judiciário. E o Fantástico ontem trouxe o assunto, né, dos pais que processaram o Ministério Público, o promotor que processou os pais da Boate Kiss, que provavelmente esse assunto vai se resolver muito antes do que o processo, né, que incrimina, que aliás não tem ninguém preso, da morte dos 242 jovens, né, no incêndio da Boate Kiss. Então, assim, Brasil inteiro sabendo agora qual é a situação. Hoje o promotor falou nas rádios e a justificativa dele, Vitorino, foi que, bom, um pai gravou uma conversa entre os pais e o Ministério Público. E nessa conversa, o promotor disse que sabia que provavelmente existia uma treta da prefeitura, enfim, usou, né? Dos bombeiros, na hora de aprovação, mutreta, enfim, na hora de aprovação de laudo e tal, que também a gente sabe, né? Que até então existia, não sei como é que está ultimamente, mas a gente sabe que essa coisa assim era mais comum do que a gente pensava, parece mais ou menos igual a corrupção, todo mundo sabia que existia, mas agora está, né, batendo na nossa porta de uma forma que ninguém pode mais ficar alheio a tudo isso. E ele disse o seguinte, que ele falou, ele não disse que ele não falou, né, que foi gravado tudo que ele falou, mas que ele não tem provas. Daí a gente entra exatamente naquela linha processual do que diz a lei. Ele disse assim, ó, eu pelo meu bel prazer, e eu gostaria muito de ter isso, mas eu não posso tirar a segurança jurídica, era conseguir fazer com que a prefeitura, ou enfim, quem tivesse culpa, pagasse, mas não tem prova. Eu não consigo incriminar nem a prefeitura, nem os bombeiros, porque não tem prova. Segundo o promotor, não estou defendendo o promotor, eu quero deixar bem claro que eu estou colocando a situação do jeito que, né? Você ouviu, né? Mas de um outro lado, e daí a repórter até falou, não existe uma possibilidade de fazer um acordo com esses pais, porque você sabe que eles estão num momento de sofrimento, estão vendo que as coisas não estão andando, que o processo não está andando, que ninguém é incriminado, ninguém é responsabilizado. Então o pai, numa hora dessas, ele não sabe nem o que fazer, entendeu? Ele perde a cabeça, e aí ele escuta um promotor falar que sabe que tem mutreta, mas não tem... É difícil, é uma situação muito difícil. Ele disse que ele está agindo, que ele está aberto a conversas e enfim, a estabelecer algum acordo, que não sei qual seria esse acordo, mas que para ele, ele tem que ficar restrito ao que diz a lei. Essa é a segurança jurídica e essa foi a explicação do promotor, que se sentiu ofendido por ter sido chamado de omisso, entre outras coisas, pelos pais das vítimas da Boate. Não foi só ele, né? Foram 2 ou 3, né? Exatamente. Ele que deu a explicação, né? E desculpa, te confesso que eu estava aqui mexendo também aqui, não posso não ter percebido. Perguntado se não tinha uma negociação, né? Não dava para eles chegarem em um denominador comum, né? Ele disse que até chegaram
chegaram nesse denominador comum. Só que o que os pais querem é que ele diga que ele errou, que ele efetivamente errou quando fez isso. E ele diz que ele não vai admitir isso porque ele não errou. Ele não errou, ele não se enganou, quer dizer, aí ele estaria contradizendo a atitude deles que entraram com a ação, entendeu? Então, ele diz que está muito difícil de resolver isso. O problema todo é o seguinte, Magda. A gente fala em obter provas para anexar os autos e conseguir comprovar um fato denunciado. O problema é, qual é o tamanho do esforço para se obter as provas? Não sei. Pois é, não sei não sei te dizer. Não sei. Eu sei que hoje o inquérito lá, o administrativo, ele foi engavetado. Essa foi mais uma notícia bomba, mas é notícia bomba, porque ninguém é responsabilizado. Ninguém foi até agora. Gente, morreram ninguém. 242 pessoas. Lembra quando eu Ninguém, não foi o prefeito, não foram os secretários, não foram os bombeiros, não foram os caras que... De certo, foram os caras que foram ajudar a salvar, não foram os donos da boate, não foi ninguém. Não foi ninguém. Ninguém é responsável por isso. O maior câncer do Brasil hoje é a máquina pública. Eu já disse. A máquina pública assassinou 242 jovens. A máquina pública, o sistema público. O jeito que as coisas eram feitas. Ele não funcionou, ele falhou, ele vai falhar na punição. E o que é pior, as pessoas que estão sofrendo com isso, hoje estão sofrendo porque estão sob pressão. Porque você responder um processo judicial é uma pressão que você não imagina. Ele poderia ter dito assim, olha, não é assim que funciona, o promotor, eu me sinto ofendido, mas vou levar em consideração que a situação... O sofrimento de vocês. O sofrimento dessas pessoas, não vou levar a sério o que estão dizendo. Eu sei, tenho a minha consciência tranquila, ele também teria voz na imprensa, ele não precisava colocar uma ação para tudo isso. Sim. Mas foi a explicação que ele não podia, usando o termo jurídico, sopesar tudo isso aí, quer dizer, vem cá, vamos conversar, sentem aí, isso aí, por que você disse isso? Vamos fazer, então tá, vamos, sabe? Quer dizer, dá um alento para essas pessoas, dá um alento para esse pai que perdeu uma filha de 18 anos. Eu sei que tem mutreta, mas eu não tenho como processar. É difícil, né? Mas como é que um pai vai ouvir isso e não tomar uma atitude? Exato. Que é isso? Teve pai que perdeu 2, 3 filhos, um sobrinho, não... 200 e tem as outras pessoas, e as outras pessoas que ficaram com problemas, ficaram hospitalizadas meses e meses. Uma casa que só tinha uma saída, os meninos entraram no banheiro para se proteger. Foi uma maior tragédia do estado do Rio Grande do Sul e que vai ficar impune. Essa é a palavra, vai ser impune. Isso aí ninguém vai para a cadeia e eu não sei o que vai acontecer, mas pelo mandado há 4 anos já. Quanto tempo vai demorar tudo isso? Uma das maiores tragédias do mundo, né, Marne? Não é só do Rio Grande do Sul. Cris? E aí, mas você fica irritadinho. Mas não é irritadinho, eu tenho filhos, tenho netos. Já pensou se eu tenho um filho, uma filha, pelo amor de Deus? Não tem como não ser uma saída com obstáculo. Porque tinha um obstáculo para as pessoas saírem, para elas irem pagar. E não era uma saída livre. E no início ainda tinha gente cobrando. Um brete. Tinha gente cobrando a consumação. Sim, não podia sair Não podia sair porque estava sempre sem pagar. E o gerente morreu, parece que morreu também o gerente, né? Tantas pessoas morreram, né? Vou dizer uma coisa. Horrorosa. É uma situação horrorosa. Por mais que a legislação tenha se modernizado, mesmo a legislação antiga, antes do advento KISS, eu não consigo imaginar como é que alguém dá um alvará para um lugar para 800 mil pessoas com uma porta de saída de 2 metros de largura. Um negócio que não... São essas coisas que são inadmissíveis, entendeu? São essas coisas que são inadmissíveis e que não desce para nenhum de nós, mesmo que não estejamos envolvidos no caso. Me dá dor de cabeça. Não, estejamos envolvidos no caso, assim... Diretamente, porque envolvidos estamos todos. É uma tragédia, né? Como é que uma casa noturna, né? Tem uma porta de saída, qualquer lugar não pode ter uma porta só de saída. E aí eu te pergunto, quantas
Tem só uma porta Exatamente. de saída. E continuam, tendo uma porta de saída e continuam funcionando depois dessa tragédia. Eu não sei, mas tinha uma lá no Shopping Total que tinha um vão de 1 metro. Exato. Uma casa para 500 pessoas. Então, assim, ó... Um vão de 1 metro. Hoje não existe mais nada lá. Se nós formos questionar isso, nós vamos ver que a gravidade desse assunto é muito maior, porque nós continuamos a ter lugares abarrotados de pessoas, ou se não estão abarrotados é porque a crise financeira está grande, as pessoas não estão saindo, porque são lugares que comportam um número grande de pessoas que continuam tendo bretes, continuam tendo uma porta só de saída e os itens de segurança, eu aposto com vocês que não são cumpridos. Agora, se a gente for pensar, tu não sai de casa, porque às vezes tu pensa, tô num restaurante, não é uma casa noturna, Não, tem mas bem menos gente, mas daqui a Não pouco tu vamos olha, longe, eu e se estava der dentro... um problema... Não vamos longe, eu estava dentro de um restaurante no dia aquele que deu problema dentro do shopping. E aí? Aí tu tá aquele ali. restaurante tem só uma entrada, só uma saída, não entrada e saída. E as pessoas que vinham correndo para se abrigar, todas entravam pela porta e ninguém conseguia sair. Eu penso, às vezes eu tô num restaurante, eu penso assim, ó, se der um problema aqui, sei lá, né? Sai por onde? O que eu faço? O que preocupa, Magda, e para ver como o descontrole da máquina pública, eu não estou falando aqui de prefeitura, Estado e União, eu estou falando de tudo, a máquina pública. Serviço público se tornou um fim em si mesmo no Brasil. Veja você, hoje são dezenas, centenas de pessoas que não conseguem tirar o PPCI, que não conseguem locar os seus imóveis, que não conseguem autorização para entregar apartamentos prontos. Que inventaram e não tem como cumprir. Não, é porque inventaram tanta bobagem. Aí a gente enchendo o saco por causa de uma escadinha que vai não sei onde até não sei o quê. Aí é um corrimão que liga não sei o quê, o diabo que carrega. Aí, as pessoas não conseguem. Quer dizer, então, não fiscalizam. E aí o que é grave mesmo... E o que é grave mesmo passa batido. Passa batido. Então, assim, é um descontrole completo. Isso mostra a desorganização da máquina pública brasileira. Essa coisa de estabilidade, de concursos, essas coisas. O concurso eu acho importante, mas acho que a estabilidade, a forma como se criou no Brasil, ela criou um eixo que o sujeito que assim, ele passa no concurso, passou no concurso, deu. Tá protegido. O que eu acho engraçado, Acabou. O que eu acho engraçado é que assim que aconteceu, né, o desastre, a tragédia na Botkiss, começou a acontecer uma fiscalização, né? Os bombeiros começaram. Só que isso aconteceu, sei lá, no primeiro mês e depois simplesmente... Até foi até um pouco mais, mas não se fala mais nisso. Não, a fiscalização que tem hoje é o PPCI. Tenta montar uma carrocinha de cachorro-quente aqui na frente para te ver. Amanhã tem o bombeiro, a vigilância sanitária, o não sei o quê, tudo ali te enchendo o saco. Nada é levado a sério no Brasil. É tudo Olha o exemplo que eu dei agora há pouco da Ismã do lugar da árvore lá. O problema nem é esse, o problema é que às vezes tem que acontecer uma tragédia de um porte desse para as pessoas tomarem uma atitude. Aí tomam uma atitude por um tempo e depois a diferença cultural. Outras coisas acontecem. É que a artimanha, Cris, é a seguinte, é criar dificuldade para vender facilidade. Isso aí. Essa é a... Eu quero só dar uma informação para vocês. Saiu uma notícia, aqui ao lado, a República Oriental do Uruguai, esse belo pequeno país, porque o Uruguai é um país muito pequeno, mas é um país que prima por uma coisa chamada educação. Educação. Segundo lugar nas Américas, só fica atrás do Canadá. Isto. É terceiro lugar no mundo como o país menos corrupto. Terceiro lugar no mundo, Uruguai, como o país menos corrupto. Então, os uruguaios ficam rindo dessas coisas. Mas é um país pequeno, um país pobre. Mas que pobreza, se lá você tem conhecimento, porque você tem o conhecimento através da educação. Então, dando educação, as pessoas, os meninos não ficam na rua. Os meninos vão estudar, como diria o meu querido professor Darcy Ribeiro. Tirem as crianças das ruas, que as crianças não irão para as cadeias. A gente já disse essa frase aqui diversas vezes. Construam escolas e não construam presídios. E esse é o princípio básico da República Oriental do Uruguai. A criação de escolas, as primeiras escolas, depois o curso universitário, etc. Uma vez, há alguns anos atrás, eu conversando com um cidadão, engraxando sapato na graça, e aí o camarada conversando a respeito disso, disse,
eu tenho o liceu, que é o 2º grau lá, e estava ali ganhando o seu dinheirinho e tal. E aqui as pessoas não querem trabalhar, muitas pessoas não querem trabalhar, porque, não, mas eu não posso trabalhar por esse salário que é muito baixo, ou o salário é muito alto. Eu não sei exatamente o que as pessoas pensam. Os governos que nós temos, todos esses governos, do governo do Estado, quem foi o grande governador ou governadora que nós tivemos aqui nos últimos anos? Quem foi o grande presidente da República que nós tivemos nesse país? Me deem um nome de um grande presidente. Quem foi o grande presidente? Então, realmente, o grande ministro, sei lá, uma figura notável, um cidadão notável, acima de qualquer suspeita. Realmente é muito difícil. Tem um amigo meu que está indo embora agora para o Uruguai. Está indo embora. Mas, Marni, assim, Marni, tá, eu gosto do Uruguai, é legal, tudo, mas vamos devagar. Não é esse paraíso todo, não, também. Mas a pessoa acha que a pessoa se sente melhor lá. Você sabia que a semana no Uruguai tem 8 dias? Okay. Mas qualquer lugar é melhor que o Brasil. Bom, na nossa atual situação, é verdade. As pessoas trabalham lá. Dependendo de como é a vida da pessoa, morar lá é melhor. A semana no Uruguai as pessoas trabalham lá. Porque as pessoas trabalham. Mas o senhor disse aqui, sexta-feira, que os pessoal vagabundos, não trabalham, feriado, não sei o que, agora lá. Não falei do Uruguai. Tenho certeza. Olha só, o Uruguai é a semana 8 dias. O Uruguai tem, a semana lá tem 8 dias. Tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e manhã. Manhã é o seguinte, você não vai consertar, não sei o que. Manhã. Tá bom. Por lá Você manhã. pode ver o... Você Pode. Vou ler aqui um WhatsApp. Tenho certeza Piada que Tenho certeza que se tivesse morrido um filho de uma autoridade, já teriam achado provas suficientes. Abraços, Sérgio Soares, Dom Pedrito. Uma coisa que eu tenho certeza é que com esse friozinho, que de friozinho não tem nada, tá um friozão e daqui a pouco vai ficar mais frio ainda chegando, aquela vontade de ficar um pouquinho mais tempo na cama fica maior ainda, né? Então vai aí a minha dica, aliás, uma dica ótima para você aproveitar o máximo prazer de ficar na cama. Um colchão novo, que só pode ser da Sleep Shop. Eu comprei o meu lá, quem acompanha o nosso programa sabe, né? Eu tenho dito aqui, vocês já perceberam, inclusive, que eu melhorei o meu humor. A minha vida mudou depois disso. Eu acordo todos os dias bem mais disposta, mais relaxada, porque eu efetivamente tive uma bela noite de sono num colchão da Sleep Shop. Faz o seguinte, dá uma passadinha na Sleep Shop, fica na 24 de outubro, número 1363. Quando você vem pela 24, é à esquerda, tá? Fica bem assim na frente da saída da rua Nova York, tá? Tem estacionamento privativo, tranquilo de você entrar, não é aquele estacionamento chato de entrar e depois sair. Entra ali, 24 de outubro, 1363, logo depois que passa a Marilã à esquerda. Fala com o Rogério, com a Denise. Eles, com toda a simpatia e carinho do mundo e atenção, vão indicar para você aquele colchão que é mais adequado para você. Para o seu peso, para o seu tamanho, enfim. Mas que você vai ter noites de rei e rainha, isso eu posso assegurar. Depois é só você aproveitar. Você vai ver a diferença que vai se fazer para a saúde do seu corpo, para a qualidade do seu sono, a escolha de um bom colchão, aquele que se adapta para o seu tipo físico e para o seu peso. Passa lá na Sleep Shop ou ligue para o 3330 1592. Se você não for daqui, use o prefixo 51. Vai lá e peça o colchão da Magda Beatriz e você será feliz. Você merece dormir tão bem quanto eu. Durma num colchão da Sleep Shop. Você vai ver que vai ser bem legal. Esse inverno, hein? Tá bom. Eu sei porque ontem eu fiquei lá só assim, ó. Falando em inverno, começam as doenças do inverno, né? A gripe e outras. E as emergências do SUS de 5 hospitais de Porto Alegre estão lotadíssimas. Hospital de Clínicas, Hospital São Lucas da PUC, Hospital Conceição, Hospital Santa Clara e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Só o Hospital de Clínicas, a situação é mais complicada. 110 pacientes adultos para 41 vagas nos leitos. Então, eles estão em atendimento restrito, estes hospitais, e aí é pedido para que os pacientes procurem outros postos de saúde ou UPAs da Zona Norte que estão mais tranquilas, né? Mas é um perigo. Mas Alguns dos hospitais estão tratando só casos de morte.
Sabe o que acontece? Assim, ó, as pessoas procuram a emergência porque elas tentam uma consulta e vão marcar uma consulta com um pneumologista para dezembro. É o jeito que elas vêm de ser atendidas. Pô, dezembro? O cara tá espirrando sangue, eles marcam um pneumologista para dezembro. Infelizmente é isso. Ah, para aí. E aí? As pessoas procuram emergência. Tá, e aí depois, por exemplo, aí o paciente tem câncer, o SUS cobre, mas era um paciente que não precisaria daqui a pouco de um tratamento tão invasivo, poderia ser outro tratamento, e aí por isso que a saúde está no caos que está. E muitas vezes chega nas mãos do médico já terminal, Exatamente. por causa do avanço da doença. O sujeito conseguiu a marcação da consulta para dali 8 meses. Pô, gente. 8 meses pode acabar com uma 8 pessoa. meses, O sistema é burro, sabe? Tem algumas espécies de câncer que são devastadores. Devastador. O irmão do Leonardo, o Leandro, aqui, ele morreu em 4 Muito meses. rápido. Mas claro. Porque tinha dinheiro. O Gerry e a Adriane, Não um mês e meio. longe, né? O Clóvis Duarte. O Clóvis Duarte, nosso 2 Clóvis meses. Duarte 4 também. meses, não, 4 meses. 4 meses. 4 meses. Então, assim. Dependendo, Agora né? você imagina, você vai ter o. agressividade do câncer. O oncologista vai receber você Também daqui a do 8 avanço. meses. Pô, para Não aí. dá, Tem não como. tem a mínima condição. Aí depois A falam mínima do condição. médico. E tem uma mulher que deu à luz, tá no sul.com.br, deu à luz dentro do avião, né, numa viagem. Ela estava indo da Arábia Saudita para a Índia. Tá bem amparada. E aí a aeromoça fez o parto prematuro, não estava previsto o parto nem nada parecido, né? Foi prematuro. O bebê nasceu bem, a mãe tá tudo bem. E ele vai viajar de graça para o resto da vida. Que Ganhou demais, isso. hein? Nasceu bebê? nas alturas e vai Passagens viajar. vitalícias. Olha Qual é a que empresa máximo. aérea? É a Qual será a nacionalidade? Jet Airways. Qual é? Jet Airways. Também não conheço. Tem que ver. Mas aqui onde da Arábia eles estavam Saudita pra Índia acho difícil de conhecer mesmo. Companhia da Arábia Qual Saudita. será a nacionalidade do bebê? Aérea. É verdade. Nacionalidade aérea. Qual será? Nasceu nos ares. Não, mas é verdade. É, claro. não sei, não. depende de onde ele estava, acho, no que, momento. é não. que depende da. São 3 legislações combinadas, né? A do pai, da mãe e o espaço aéreo que o avião estava ocupando. Eu acho que o espaço aéreo é o mais... A mãe e o pai vão decidir se vão botar que a criança nasceu aqui ou ali. Quando eles claro, vamos decidir. Ontem Filho é meu, eu digo que ele nasceu aqui. Bom, Pronto. Tinha um velhinho de claro, aniversário não vou dizer ontem. que foi no Brasil, mas... Ainda você sabia que tinha uma mania algum tempo atrás, que descobriram aí, parece que agora o governo americano cortou em 2015 isso. As madames em São Paulo, grávidas, iam ter nenê na Flórida, para dar cidadania Para ser americana. cidadania americana. Tem dinheiro, pode fazer isso. E corre risco, né? Tinha um velhinho de aniversário ontem. Quem era o Paul McCartney. 75 anos. Ah, que maravilha. 75 anos. E trabalhando a todo Não vapor. é trabalhando, pula feito um louco, canta, dança e é genial. ele é um É gênio. o Mick Jagger também, que não é nenhum guri, total. né? Não é nenhum guri. Verdade. Vamos ao momento Mini Cervejaria Devassa, voucher no valor de R$70. Pois bem, você para ganhar de presente este voucher, você tem que ser o primeiro a escrever a frase exatamente como será dita daqui a pouquinho. Depois que escrever a frase, ou antes, sei lá, você coloca o seu nome completo e o número do seu documento, o seu RG ou o seu CPF. Não pode esquecer de colocar o número do seu documento, senão não fica válido a sua participação. Assim como não pode esquecer de escrever a frase exatamente como ela será dita, sendo que a palavra devassa, que estará nessa frase, o D é maiúsculo, tá? O voucher é no valor de R$70 e o primeiro que mandar vai ser o vencedor. Quem vai participar são aqueles telespectadores que usam o WhatsApp. O telefone é 999-77-7001. 999-77-7001. E o Marne Barcelos vai dizer a frase. A semana, é bem simples, a semana começou bem. Começou com devassa. Só isso. A semana começou bem. Não, podia ser melhor. Começou com devassa. Tinha que se esforçar. Ele tá indicando Não comigo. dá bola Tinha pra que ele, se ele quer te esforçar. provocar, porque ele quer se aparecer, não sabe como é que vai essa ser frase tá então se totalmente aparecendo. bunda mole. Não. Deixa, ele gosta de bunda mole. isso? Ninguém é obrigado a gostar no mesmo estado de tudo. Capricha, Ele uma gosta frase de dura. bacana. A semana começou bem, começou com devassa. É. Patrícia Mate Ramos é a vencedora através Tá do aí, WhatsApp. Patrícia Mate Ramos, então. Ó, parabéns, Patrícia Mate Ramos. Você ganhou o voucher no valor de R$70.
A partir de amanhã, ao meio-dia, ele estará na mini cervejaria Devassa, que fica no shopping Praia de Belas, no 2º piso. E você tem 30 dias para desfrutar ou usufruir deste presente. Tá? Então tem bastante tempo para você ir lá curtir a sua... A dona Cleusa Devassa. mandou uma mensagem aqui, a dona Cleusa de Pelotas, ela está dizendo assim, Perdi minha caneta. boa noite, pessoas lindas da atualidade. É verdade que o Vitorino falou, os uruguaios são bem assim, meu marido é uruguaio. E tudo que eu peço a ele, ele diz, manhana. Manhã. E olha que meu marido está no Brasil há mais de 40 anos. Ele diz que não volta para o Uruguai. Já tentou, mas diz que aqui é melhor. Puxa. É por causa da senhora. E a senhora iria para o Uruguai com ele? Mas assim, quando ele quiser voltar para o Uruguai, só para ele, manhã. Manhã. E o aeroporto de Congonhas, hein? Mudou de nome agora, né? O Temer, antes de viajar, sancionou a lei que muda. Agora vai se chamar Aeroporto Deputado Freitas Nobre. Uma homenagem ao ex-político, que já foi vice-prefeito de São Paulo. Mas é dele político. Mas pra quê, né? Pra que mudar? Tem tanta coisa pra fazer, vamos mudar o nome do aeroporto agora. E alguém vai falar... E alguém vai falar alguma coisa diferente do que Congonhas. Como Santos Dumont. Aeroporto. Quem chama aqui a Avenida Castelo da Branco de Legalidade. Avenida de Legalidade? Ninguém. Legalidade. Eu não chamo. Nem eu. Agora que eu vou dizer a vocês, eles vão reverter isso, hein? Hã? Eles vão reverter esse Da negócio. Castelo Branco? Vai voltar a ser Castelo Branco. Anota. Eu acho que tem. Tomara. Anota porque parece que tinha um problema no processo aí. Então o nome do aeroporto agora é Deputado Freitas Nobre. Nem vou me lembrar, mas eu vou achar que é Carlos Nobre, que é um cara nosso aqui. Maravilhoso, humorista sensacional. Eu acho que uma tanto grande o Freitas figura. quanto o Nobre, eu quero que vá catar coquinho. Vai ser Congonhas e pronto. Que horror. Marne, tenho uma ideia para diminuir o valor da iluminação pública de todas as prefeituras do estado, com modernas lâmpadas de LED. Exatamente. É só o que a trocar. gente tem feito dentro de casa. Duram mais, né? Elas são mais caras no primeiro momento. Exatamente. Né? São bem mais caras, Mas duram elas têm anos. mais durabilidade. Genaro de Novo Hamburgo. Mas vão roubar tanto seu Genaro. Genaro, tem porque elas isso. são caras, são boas. Seu GG só não faz ideia. São econômicas Sim, também, sim, né? tá. Também são econômicas. Respeitável bancada. O grande responsável pelo genocídio da Kiss hoje é o nosso secretário estadual de Segurança Pública. Claro que não vai dar em nada. É a opinião do Carlos Alberto Bergamaschi Torres. Eu não acho que ele seja um grande responsável. Eu acho que é um conjunto de fatores corresponsável. Ué, grande não, eu não acho também. Como mas responsável. Tinha também uma porção de responsável. responsáveis. Tem. Ponto. Ele como prefeito. Faltou. Ele poderia não saber exatamente o que estava acontecendo na ponta. Mas exato. ele era o prefeito, Ele teve, né? Faltou nele dizer assim, não. Exatamente. Faltou assim, não. Vamos ver o que é. E resolver. Entendeu? Não, todo mundo fez. Não é Corpo comigo, não é mole. comigo, não é comigo, não é comigo. E 240 e tantas vidas foram ceifadas, como se diz a linguagem mais correta, né, Mari? Isso aí. Você viu aquela história do bioquímico que matou Ai, que horror, não fala disso. Filho de um amigo meu. a moça com 39 anos e matou o filho com 5 anos, Ai, com que ciúmes. horror. Tentou 2 vezes suicídio, foi a julgamento hoje, né? O 2012 julgamento, isso. É isso. E o julgamento vai até amanhã. E ele disse que não queria assistir o julgamento, foi recolhido à prisão, está preso no presente momento. E ele disse que eu fiz isso por ciúme. O advogado tentou provar que ele tinha problemas mentais, etc. Não conseguiu provar. Ainda bem, né? Não conseguiu provar isso e o júri popular vai decidir. Aí o juiz vai dar a sentença e tal, se for condenado, né? Agora, eu penso, né, o cidadão tem que estar muito fora de si para matar um filho sangue de frio, 5 né? anos, uma criança de 5 anos de idade, menino. E a avó diz o seguinte, o único erro do filho era amar demais o pai. Aí, quando eu li isso aqui, eu me emocionei, né? Você não dá para aguentar isso aí. Eu fico desesperado com esse tipo de coisa. Como pai dessa moça, como avô... Pelo amor de Deus. Eu não sei se eu teria controle emocional para suportar isso. Eu nem gosto de falar isso aí. Mas agora, o que livrou ele do pai dessa moça, casualmente é uma pessoa bastante conhecida minha, é que ele tentou se matar, né? 2 vezes. É. Você atirou até no Guaíba. Ele tentou se matar.
Mas como é que ele se atirou no Guaíba? E aí, o que aconteceu? Pegaram ele de volta no Guaíba? Claro, Não, um pescador ia passando, salvou ele. Ah, que desgraça. E aí, claro, ele foi preso, né? Não ficou a Bangu aí pra levar um... Não chegou a Bangu na operação? Não chegou a Bangu na operação. E aí não tem como matar, né? E eu acho bom que ele cumpra todo o tempinho dele de cadeia, porque aqui fora vai ser ruim pra ele. Posso falar do fim Talvez de esse semana? seja o castigo dele, né? Pois é. Eu quero saber do Marne. Quero perguntar pro Opa. Marne uma coisa. Quanto tempo tu acha, Marne, que Guto Ferreira resiste como técnico do Internacional? Eu acho que essa semana, mano. Não dá. Não é possível. Assim, ele pode ter a melhor das boas intenções, mas ele não aconteceu. O Inter empatou com o Santa Cruz no Recife. Próximo jogo é uma pedreira, é o Paraná, aqui. E aí? Não, com um time superior 10 vezes, né? Os caras ganhando, são grandes jogadores no Internacional e não conseguem ganhar. Agora, o Guto Ferreira me lembra muito o Vitorino, viu? Por quê? Gordinho. Ah, tá. Mas assim, ó, o Inter ficou no 0-0 tem direito a com o Santa Cruz. E o Guto, ele deu uma declaração sobre o atacante Brenner que me surpreendeu. Ele disse que as pessoas, os críticos e a torcida pedindo o Brenner em campo, o Brenner é um dos goleadores do Inter, fez um belíssimo campeonato gaúcho, é um grande jogador. Ele disse que o Brenner não é competitivo. Não entendo. Eu não entendo competitivo. Também não. Eu acho que o Guto Ferreira, o Inter, os próximos 4 jogos do Inter, 3 no Beira-Rio e 1 em Pelotas contra o Brasil de Pelotas. Desses pontos que o Guto Ferreira tem em jogo, ele tem 12 pontos. Poucos pontos. Ele, para sobreviver, tem Ele que tem que ganhar fazer os 12. 10. No Para ele mínimo. sobreviver. No mínimo 10. Se empatar com o Paraná amanhã, a casa começa a cair. O Inter, que é quinto, tá tudo ainda muito embolado, mas o Inter é quinto na tabela de classificação. Só que o Juventude está desgarrando, né? O Juventude é líder, o Inter é quinto, leia-se fora do G4. E hoje o Grêmio pode dormir líder do Brasileirão depois da partida contra E a o pergunta Cruzeiro. que não quer calar, ele pode demitir imediatamente, assim, o Guto? Pode. Poder pode. Você pode admitir. Sim, demitir não, quem você quiser. ok, mas Não tem uma multa contratual? Deve ter uma multa contratual. Deve ter uma multa contratual. Ele largou o time, O Guto né? estava no outro... Tava no Bahia. Tava no Bahia. Mas eu acho que ele não manda embora. Eu acho que o Guto, ele não manda com todo embora. o respeito que me merece, tomara que o rapaz aí acabe provando para a torcida do Inter, mas eu acho que ele não tem tamanho para ser treinador internacional. Com todo respeito. Com todo respeito. Eu acho que não o tem Inter tamanho, precisava de outro técnico, não sei quem, mas... Precisa de um cara para entrar no vestiário e dominar o vestiário. Exato. É que assim, ele já teve a oportunidade de mostrar o trabalho dele. Não mas foi ele mostrou em satisfatório. clubes menores, né? Não, eu digo agora no O Inter tem Internacional. elenco para Ele não foi jogar melhor? satisfatório. Aí que tá, é isso que eu quero O Inter contestar tem Marcos. elenco para jogar O Internacional tem grandes salários, mas eu acho que não tem grandes jogadores. Porque aí eles precisam do mágico. O Nico Lopes, Mas todo mundo aí- enche o saco, porque o Nico Lopes isso, que o Nico Lopes aquilo, o Nico Lopes... Para aí, o Nico Lopes não é convocado para a seleção uruguaia. Tá, Que grande jogador é Mas esse? que grandes jogadores tem na Série B? Sim, mas aí que tá, Não o conheço Internacional não tem grandes jogadores. Mas Nacional é um time de Série B com jogadores de Série B. Não. Tem craque. Ele- O próprio D'Alessandro é um senhor já que daqui a pouco vai estar de Mas bengala tu em entende campo. que é um jogador que não tem outro referencial na Série B? Sim. Não, calma. Mas uma razão para o Inter não tá tão mal. O D'Alessandro é um excelente jogador para 45 minutos correndo. Tentando fazer render. 45 minutos correndo. O D'Alessandro não aguenta 90 minutos Não, em alto pois, nível. é o que eu ia dizer. O Agora, Inter, assim, ó, qual é o todo outro jogo jogador? tem um jogador lesionado Pois e é. o departamento médico do Inter O tá Internacional tem 5 abarrotado. zagueiros, tem 2 que vão jogar e um deles descontado. Teve um jogo que os goleiros todos estavam palhados. Sim, o goleiro. Aí agora, assim, mas cada jogo Não tem deu super bem, saiu tudo certo. Cada jogo tem um jogador que sai, um atleta que sai machucado. Agora, Magda, olha só, o Internacional mudou. Presidente, diretor de futebol, mudou todos os jogadores do vestiário, mudou o preparador físico, mudou tudo e continuou com a cara de 2016. Ainda não acertou. Tem algum gato? Eu acho que tem uma Ainda coisa não aí, acertou. tem uma caveira de mula enterrada em algum lugar que Nem alguém não entendeu ainda. dirigentes, Tem nem alguma dirigentes, coisa- nem Puta, tudo. mudou toda a diretoria. É isso que eu tô perguntando. Não. Mudou isso que- toda é a isso que tem. diretoria, mudou os jogadores, mudou tudo. Nem Porque a só- gente Não vai. Tá, e assim, ó, e aí vou mais adiante.
Mas o esquema de jogo do Guto Que esquema? Pois é isso que eu ia perguntar. Ele está fazendo a mesma coisa que os outros faziam, ele não fez nada. Ele não sabe quem ele vai escalar amanhã. Não, mas ele está cometendo os mesmos erros que os outros. Cada partida é um time diferente, não cria entrosamento, não cria sentido de equipe. O Edenilson, que via bem no meio-campo, se lesionou, agora volta. Bom, ele lesionou, tá? Mas aí se ele não tem elenco, ele está tentando acertar. Que nós temos o grande problema do entrosamento também do time, né? Os jogadores, eles são novos, eles estão jogando há pouco tempo juntos e quando começam a se entrosar, eles não, mas não é pouco tempo, é meio do ano já. É meio do ano, olha aqui, ó. É a terceira competição que o Inter está num ano, Teve Gauchão, Copa do Brasil e... Mas tem times que jogaram com o Internacional que já tem jogadores que estão há muito tempo no time. Se perdeu numa É verdade. Todo time, todo time. Todo time. Estão muito melhores. Estão bem na Série A. O do Sul é bem mais embaixo. Estão no G4. Sim, jogadores aqui, por exemplo, Juventude fez uma campanha medíocre no Campeonato Amanhã o nosso programa vai ser pauta na Rádio Grenal. Quem é aquela gente, aquela Magda que entende menos ainda que os outros, não foi se meter? Eu só fiz perguntas. Culpa de quem? Vamos lá. Quero mandar um beijo pro Dudu lá de Viamão, que tá assistindo o programa. Muito obrigada pelo teu carinho, viu, Dudu? Beijo. Ô, Magda, só para encerrar o futebol, estreou a Copa das Confederações, 2-2 Portugal de Cristiano Ronaldo com o México, que é uma seleção muito boa. O Chile venceu o Camarões, a Alemanha venceu a Austrália e a Rússia venceu a Nova Zelândia. E amanhã tem mais jogos. Carla, tem dias que converso e discuto a respeito de vários assuntos e as pessoas me dizem: como sabes sobre isso de tudo um pouco? E eu respondo: eu assisto diariamente o Atualidades Pampa e enriqueço minha cultura. Abraços a todos, Manuel Azevedo. Ai, Manuel Azevedo, querido, mandou um monte de e-mail aqui, eu não consegui ler ainda. Fala, os aniversariantes de hoje, o programa termina. Rapidamente. O primeiro aniversariante, herói nacional uruguaio, José Artigas. José Gervásio Artigas. Hoje o Uruguai está em festa com esse seu grande herói nacional. A duquesa de Windsor, Wallis, a duquesa que foi casada com o rei e ele abdicou, ela havia sido divorciada 2 vezes antes de casar com ele, teve um relacionamento com ele, se divorcia do segundo marido, casa com ele, ele abdica do trono da Inglaterra, todo mundo conhece a história. Gol do Grêmio. Gol do Grêmio, ela está toda feliz. Gildo de Freitas, o grande nativista, cantor e compositor tradicionalista gaúcho. A Diana Rowlands, uma atriz americana. Chico Buarque de Holanda, completando hoje 73 anos de idade, o Chico Buarque de Holanda. Os maiores compositores deste país. O Kim Barreiros, que é um cantor português desaforado, porque ele diz tanta bobagem nas suas canções que me impressiona. Ele diz palavras horrendas de se falar. Sidney Magal, também de aniversário hoje, completando 64 anos. A Kathleen Turner, também completando 64 anos. Eu achei que ela seria uma grande atriz na sua velhice, mas realmente desapareceu. A Paula Abdul, cantora, atriz e jurada americana, tem esse nome porque o pai vivia no Brasil. A Mia Sara, atriz americana, também de aniversário. E a Cláudia Cruz, a mulher do Eduardo Cunha, completando hoje 50 anos. A Líndia... A festa deve ter levado uma quentinha para visão. Isso. Letícia Spiller, completando hoje 44 anos. E o ator brasileiro Daniel Oliveira, completando 40 anos, que fez isso aí, do Cazuza. E a Stephanie Brito, aquela que foi casada com o Alexandre Pato, completando hoje 30 anos de idade. Muito bem. Uma outra notícia que eu acho que a gente tem que prestar atenção: esta terça-feira vai terminar o prazo para os últimos argumentos dos advogados do senhor Luiz Inácio Lula da Silva no processo da tal compra do triplex na praia do Guarujá. Na verdade, são as alegações finais, A gente fala assim, mas ele não tem o que alegar, pois não é dele, Pois ele não comprou, ele insiste que ele não comprou, Não comprou. É do amigo. E a verdade... Mas é tudo culpa da Marisa.
Pois é. E aí o que acontece? E depois disso, logo em seguida, vem a sentença do Sérgio Moro, né? São alegações finais. São as alegações finais, Sim, né? depois vem Na sequência é a sentença. Exatamente. Então, o que todo mundo tá assim, sentença de Lula vem aí, sentença de Lula vem aí. Na verdade, as pessoas estão chulhando a prisão dele. Né? E amanhã também tem o julgamento do Aécio Neves no STF. Também. Que vai julgar o pedido... Nessa terça, né? Nessa terça-feira, exatamente. Nessa terça-feira que vai julgar o pedido de prisão que foi feito pelo procurador Rodrigo Janot. Sim, e que até agora nada aconteceu. Não, nada aconteceu, mas amanhã vai ter que ter um desdobramento. Ou não, né? Ou vão pedir vistas, quem sabe? Certamente. Vão sentar em cima. A moda agora é pedir vista para parar tudo. Mas não na primeira turma, né? Na segunda. Como é a responsabilidade da primeira turma, mas não sei se vai para a primeira turma ou se vai para o plenário. Não, vai para a primeira turma. O plenário é em sede de recurso. Né? Sim, mas o plenário, lembra que o próprio Aécio Neves tinha pedido... Ele pediu, mas não vai aceitar. Senão vira bagunça. Agora, também eu acho uma burrice. Vira bagunça? Já está uma bagunça. Não, mas eu acho assim, eu não sei se essa estratégia está muito certa, não. Você queimar uma etapa só porque tem certeza que vai perder. Agora, o Sérgio Moro vai condenar o Lula, né? Em regime aberto. Não, regime aberto não, ele vai condenar, mas não vai para cadeia, só vai para cadeia com a condenação por um colegiado. Por um colegiado. Aí, se o Sérgio Moro condenar... Tá, mas essa condenação já dá o impedimento dele candidatar? Dá. Não. Colegiado. Colegiado. É isso que eu quero saber. Aí ele vem para Porto Alegre. TRF4. Só que o TRF4 aqui não só tem mantido grande parte, ou quase a totalidade do Sérgio Moro, exatamente porque o Sérgio Moro é um grande magistrado, sabia? Ele fundamenta muito bem as decisões dele. Aí também não é burro, né? Decisões polêmicas. Ele está com uma batata quente na mão. Ele não vai estar prolatando sentença de qualquer jeito. Claro que não. Então ele está caprichando, as sentenças estão vindo fundamentadas, ele está vindo... Ele não quer fazer coisa de mesmo atrapalhar alguma coisa. E o TRF4 aqui está duro, não está dando moleza. Vem bem fundamentado, mantém as decisões, uma ou outra revoga alguma coisa, mas em grande parte tem mantido as decisões. Olha, o comentário de você sobre o Internacional gerou algumas manifestações. Por exemplo, da Karen Santos, tá? Ela disse que a solução para o meu Inter, além de desenterrar a mandinga, que deve estar em algum canto do Beira-Rio, é quem está devendo pagar, seja pagar salários, pagar promessas e até bater cabeça para quem tem que bater. O importante é se livrar dessa zica no gigante. Venha ela de onde vier. KKK, diz a Karen Santos. É verdade, Karen. Com bom humor. Mas a zica pegou, né? E o Gilberto Weber diz o seguinte: olá, boa noite. Sobre o Inter, o problema é que os empresários que mandam no Inter. Ele disse isso. Não é que mandam no Inter, mas eu digo tem muito empresário circulando muito à vontade lá dentro. Isso não é legal. E eu acho que no passado tiveram mais influência, né, do que agora. Acho que agora... Dizem por aí que muitos dirigentes são empresários de muitos jogadores. Foi isso que ferrou o Inter. E eu estou dizendo assim, de uma forma geral, em quase todos os times. O Inter em especial. Vamos criar uma situação hipotética, tá? Não é o caso do Internacional. É o Pampa Futebol Clube. É o Pampa Futebol Clube, vamos ver. Magda, sim. Eu tenho um jogador aqui para te vender por 5 milhões, Magda. Mas ele não vale isso, esse cara é pata dura. Então me paga 4. Não dá, esse jogador vale 1.500 e olha lá, né? 4. E 10% é teu. Olá, meninas e meninos. Esses dias fui numa casa noturna na Cidade Baixa. Tinha uma festa latina lá. Para entrar, levou 1 hora. Quando entramos, ficamos apavorados. Um lugar minúsculo. Parecia uma caixa de fósforo. Não havia janelas e somente a porta que entramos. Já estava cheio. Perguntei, então, qual era a capacidade e me disseram 180 pessoas. Mas a previsão para a festa era de 500. Ficamos 2 minutos e fomos embora. Beijos, Lia Rocha. Ela colocou o nome da casa. Meu Deus. Nossa! Casa para 180, a festa era para 500. É uma casa insana. E não tem fiscalização, ninguém fiscaliza. Olha aqui, ó. Eu abri um e-mail que diz assim, ó, o Sérgio Trassel. O azar dos familiares das vítimas da Kiss é o fato de não haver morrido ou se ferido nenhum familiar ou familiar de juízes,
delegados, promotores, prefeitos, generais ou de alguma outra autoridade, ele diz brincando. Por exemplo, sintomático e simbológico, o nosso atual secretário de Segurança, ex-prefeito de Santa Maria, à época, deveria estar atrás das grades. Queria ver o que aconteceria se uma de suas filhas tivesse sido vitimada pela tragédia. É um escárnio, para não dizer outra coisa, ele exercer a função de secretário de Segurança. No mínimo, ele deveria ter se dado por impedido de aceitar o cargo em respeito às vítimas e seus familiares. Novamente aparecem as letras garrafais a palavra impunidade. A mais completa inversão de valores, no entanto, é o judiciário correr atrás dos pais em vez de investigar o que realmente interessa. Estamos realmente no fim da picada. Saludos, Sérgio Trácel, de Lajeado. A máquina se protegendo, né? A máquina se protegendo, a máquina... Nossa. E o que eu falei que é o maior câncer hoje do tecido social brasileiro? Máquina pública. Ora bem, antes que venha encher o saco, não é o servidor público. O servidor público não tem nada a ver com isso. Ele é um prestador de serviço, trabalha como qualquer outro. É a máquina pública como um todo. Ela se tornou, a estrutura toda. Ela se tornou um contexto que é um fim em si mesmo. É o sistema. Hoje. O sistema se tornou um fim em si mesmo hoje. Esse secretário de Segurança do Estado é um incapaz, desde sempre. E aí, para completar, ele diz assim, muito lindo o decote com transparência da Magna. Fazendo sucesso. E aí eu pensei, cadê o Marne Barcelos para falar do decote da transparência? E o medão. Falando em prestar atenção, suave. eu não sei mais quem foi que mandou aqui, mas alguém disse que com todo esse frio de hoje, o Nenê não veio com aquela olímpica dele, caturrita. Pô, tá vendo? Tá lavando, tá na máquina. Se eu não venho, provoca... O povo pede a tua gola olímpica. Ela estará de volta essa semana. Cláudia Ruxa diz o seguinte, campeã do agasalho. Cláudia Ruxa diz o seguinte, esse problema nas emergências em hospitais é uma vergonha. Me pergunto para onde vai o dinheiro que cada município recebe. Faço a pergunta porque muitos desses pacientes que hoje lotam os hospitais geralmente vêm do interior do estado, pois nos municípios não há atendimento suficiente para casos de gripe, pneumonia e outros mais sérios. Só para terem uma ideia, o tratamento para fazer cirurgia bariátrica pelo SUS é lento e só há em Porto Alegre. Todos, e ela escreve com letras maiúsculas, pacientes obesos precisam vir a Porto Alegre para se tratar e fazer a cirurgia. E tal cirurgia demora para ser realizada. Aí me pergunto, como um país imenso como é o Brasil, nunca houve um investimento na saúde pública, capacitando os municípios a tratarem de seus pacientes nos mais variados casos referentes à saúde. Um abraço a todos, parabéns pelo programa. Não percam Cláudia Ruschel. É mais barato a ambulancioterapia. O prefeito hoje que tem uma cidadezinha de médio porte, para ele é mais interessante comprar uma ou duas ambulâncias do que montar um hospital. Mais barato. Né? Aí o dinheiro que sobra ele emprega um primo, um parente, um cachorro, um papagaio, essas coisas assim. Gestão. A gente disse aqui já várias vezes. Eu não me lembro que circunstância foi essa aqui. O Jorge Ademar Koval disse assim, fiquei impressionado o que disse a moça ao lado do mar. No estão tratando sua caso de morte, isso não é com a funerária, diz ele. Caso, né? Casos quase situação morte. Limite. Situação limite. Situação limite. Oi, é José. Que pena que os líderes dos farrapos se venderam e mataram um monte de escravos. É o dos lanceiros, lanceiros negros, né? Canabarro, General Canabarro. Tem a ver com a negócio do prédio do centro. Não sei não, hein? Acho que a gente vai ter que começar a produzir os nossos alimentos em casa, né? Plantar os nossos alimentos, comprar maquinário para fazer as coisas. Porque, olha só, a polícia descobriu um depósito com alimentos vencidos e aí prendeu 3 pessoas em São Paulo. Segundo a polícia, no local haviam 20 toneladas de alimentos vencidos que iriam ser destinados para fábricas... Para supermercados, provavelmente. Para supermercados. De periferia. Eles encontraram dentro de câmaras frias
baldes com gema e clara de ovo, Ai, que nojo. vencidos ou prestes a vencer, e seriam enviados para fábricas de biscoitos Ai, que e nojo. bolachas Ai, de São que Paulo. pecado. Olha que Um interessante. balde com gemas e outro balde com clara. Baldes de porque gemas vencido, e de eles clara. quebram e fazem... Foram encontrados frangos, carnes, Ah, era pras iogurtes, indústrias mortadelas, mesmo. queijos e leite. Ai, que nojo. Que eles vendem, amor eles de vendem, Deus. sabe pra quem? Eles Botequinho colocam de periferia. E aí eles colocam Será? também a... Não, é pra indústria, porque eles para produzir. Para produzir e fazer as Para biscoitos. reaproveitar. Matéria-prima. Entendeu? Eles Trocam a data reaproveitam. de é. vencimento também, né? Se bem que tem uma Colocam, coisa, eu vou contar um alteram. negócio pra vocês. Lá em Recife, eu fui no mercado Recife Antigo lá. Meu Deus. Que eles vendem. Eles partem o queijo assim na sua frente, querido. Olha aqui, ó, pelo amor de Garantia Deus, São João. Vitorino. Na garantia Refrigeração? Que? 40 graus, refrigeração é bobagem. Pra quê? Ah, tá louco. Pelo amor de Deus, Vitorino. Estamos há 4 anos esperando a aprovação do PPCI de um prédio aqui de Panambi. Edifício Salinas. Tem uma sala comercial e desde então sem poder locar. Há mais salas, todas desocupadas. Burocracia demais, socorro. É o que diz Mauri Jefferson Lambi. Aí tu liga pros bombeiros, tem que esperar. É, e o prédio apodrecendo. Não, aí o cara vai lá, vai o bombeiro lá, dá uma olhadinha, essa escada aqui não é bem assim, eu queria ela assim. Porra, aí tu faz a obra, aí espera mais não sei quanto tempo o cara ir lá de novo. Não, e olha bem, com todo o respeito que me merece os senhores bombeiros, corporação, agora independente, coisa e tal, mas, desculpe, a avaliação tem que ser feita por um engenheiro de segurança. Aí a empresa contrata um engenheiro de segurança para fazer um projeto, desenvolve o projeto, aí chega lá um bombeiro, com todo o respeito que me merece, estou mantendo aqui o respeito, todo o respeito que me merece o conhecimento de um bombeiro, mas não é um cursinho preparatório para a PPCI que vai transformar um bombeiro em engenheiro de segurança. Aí chega lá e explica que ele quer a escadinha em vez de assim, ele quer mais assim, o corrimão em vez de ser assim, ele quer assim. Ah, para! Tá tudo errado, Magda. Tá tudo errado. Depois não sabe por que as empresas de construção estão se mandando do Rio Grande do Sul, a indústria da invasão de terra aqui, PPCI, não sei o quê. O Rio Grande do Sul está decadente, cada vez mais decadente. O que mantém o Rio Grande do Sul de pé é o agronegócio. É o agronegócio que mantém o Rio Grande do Sul de pé. É o campo, a agropecuária, a agricultura gaúcha que mantém o nosso estado de pé. Porque eu vou te contar. E outra coisa, lá em Caxias do Sul eu vi, acho que o grande núcleo econômico do Rio Grande do Sul é a região da Serra. Porto Alegre hoje é a capital administrativa. É a grana, dinheiro público, funcionalismo público, estadual, municipal, federal. Mas como município... Mas produção, desenvolvimento e crescimento é a região de Caxias do Sul e periferia. Lá é uma indústria, lá Mas da sabe outra. qual é outro lugar que é muito rico também? Ali, Não Me Toque, Carazinho. Sim, ali é agricultura de precisão. Não Me Toque, Carazinho. E montadoras, o núcleo de agricultura de precisão. Assim, montadora de máquinas e implementos agrícolas, agricultura de precisão. Então a gente tem nichos assim que carrega o Rio Grande do Sul nas costas. Porque se depender de Porto Alegre, se depender aqui da região metropolitana, quebra, porque aqui, Porto Alegre, mais da metade da população de Porto Alegre tem vinculação com dinheiro público. Municipal, estadual, federal ou com empresa que presta serviço público. Como Florianópolis. Mais da metade. Olha aqui, ó. O Supremo Tribunal recebeu o relatório parcial das investigações. Polícia Federal encontra indícios de crime de corrupção contra Temer. Agora a coisa Tô surpreso. Mas ele quer processar o Joel. Agora vai processar a Polícia Federal. Agora é outra coisa. Agora é o Procurador-Geral da República que vai oferecer a denúncia. Agora sim. Essa é a grande expectativa. Talvez por isso que ele também não esteja no Brasil neste Se momento. mandou qualquer coisa, ele vai morar na Sibéria. Qualquer coisa ele vai ser vizinho do Snow. Agora sim a coisa... Mas a Câmara Federal diz que não vai aceitar, só precisa de 300 e tantos votos, 340 votos, não vai aceitar. Então vai voltar isso aí, não vai acontecer porque nada. o Rodriguinho vai acontecer nada. Rodriguinho é o presidente, né? Sim, não vai aceitar, isso já está tudo. O Carlos Marum aqui estava falando, Heitor Falação hoje, que é gaúcho, inclusive, aquele cidadão, deputado federal, apoiava o Eduardo Cunha, agora apoia o Temer, já disse, não, aqui não vai passar, não, precisa 300 e poucos votos, nós temos E aí visando votos. que o ano que vem é ano eleitoral, existe um prazo para essas denúncias? Não,
para tudo isso acontecer? Não. Não tem prazo, tem que ser prazo. condenado, coisa e tal. Agora, o Temer não se ajuda, né? Não. Não dá Nada, para nada, defender em nenhum momento o Não, cidadão. tem, não, mas ninguém tem defesa ali. ninguém, nada, ninguém. nada, não nada, tem, nada, não tem. Marni, não senhor, adianta nem pois ter não, um senhor. pé de meia, porque eu tinha um amigo que dizia, olha, que eu só confesso se me pegar nu, porque se eu tiver um pé de meia eu tenho desculpa. Não dá, o Temer não tem nenhum pé de meia. A sua não é furada, né? Não, tinha uma que era furadinha. mas Ai, foi tá, aposentada. fala, Pro lixo, né? Foi. Como é que é? O do Caridade, como é Campanha do que é? agasalho. Campanha do agasalho. Tá esperando, Tá ansiosa esperando, por a bola ansiosamente. A minha bola olímpica. enrolei, Enrolê. Não dá, Então tá- o volume de denúncias, Marne, é cada enxadada uma minhoca. Esses caras vão começar a abrir a boca. Agora, o que a Carla falou no início do programa, a gente tem que observar com muito cuidado. O seu Wesley Safadão está fazendo entregação Coitado. dirigida. Coitado Com do Wesley certeza. Safadão. Wesley né? não, é o É o Wesley. Como é o Joesley. Wesley? Joesley. O Wesley Safadão está fazendo denúncia dirigida. Olha bem, ele está Ele tá atacando... Tem uma armação aí. né? Tem Ele uma está armação. articulado numa turminha só. Ele está só numa turminha. Ele tinha que escolher um lado. Ele tá salvaguardado, né? Porque assim, ele está atirando numa turminha só e apostando que na eleição aquela né? outra turminha vai voltar e aí blá, 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 entendeu? Então, Ele tá bem salvaguardado. Ele está apostando e apostando alto. Olha aqui, ó, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. É bom porque entra um monte de propaganda, de coisa que a gente não pode ler direito. Aqui, ó, alegou agora, no final do dia, tá? É um discurso duro que ele fez agora à noite, em defesa da Operação Lava Jato, afirmou que a instituição está em guerra com um inimigo sem face. Não é definitivamente uma guerra contra a pessoa ou contra partidos, mas sim contra a impunidade e a corrupção que dilapida o patrimônio do país. Isso Janot disse. Mas não estamos sozinhos. Contamos com o nosso brioso judiciário, que não deixará se influenciar por pressões políticas e saberá julgar com imparcialidade, sem concessões aos poderosos de turno, disse ele. Que país que está o Janot, hein? Participando num seminário no Conselho Nacional do de Ministérios Públicos. O Janot pode apostar, eu acho que primeira e segunda instância ele pode apostar, nós temos uma estrutura judiciária muito boa, mas eu não sei, eu tenho muito medo dos tribunais superiores. Eu agora Os tribunais tenho medo. superiores estão Eu desconfio da minha politizados, sombra agora. Se estão politizados e a estratégia é simples, né? Você monta tribunais superiores ao seu bel prazer e aí pode decidir o que quiser lá embaixo, quando sobe. Lembra o Daniel Dantas, quando meteram a mão nele? A Operação Satyagraha? Deixa esse juiz incomodar lá. Não lembro o nome do juiz, como era o nome dele, o delegado Protógenes Queiroz. E tinha um juiz que condenou ele lá, coisa e tal. Ele disse, deixa ele lá em cima eu resolvo. Aí chegou lá em cima, o Gilmar Mendes deu Resolveu mesmo, 2 né? habeas corpus num prazo de 24 horas. Ainda mandaram o homem embora do país. 2 habeas corpus num prazo de 24 horas. Ainda mandaram o E homem está embora. respondendo, foi condenado o Protógenes. Ainda condenaram o Está condenado o Protógenes, foi deputado abuso de federal. poder. E vocês viram agora falando em condenação, mudando completamente, mas eu acho que a pessoa não é muito. Não é da mesma laia. Não, mudando. Mas a Ana Jatobá periga agora ter já saído semiaberto, né? do semiaberto. Aham. Semiaberto. Coisa, gente. Trabalha durante o dia, volta para dormir no presídio. Para um pouquinho. Trabalha durante o dia, volta para a prisão, só pode sair de casa para trabalhar, final de semana tem que ficar preso em casa. Tu te lembra quem é ela, né? Eu tô preso. Ana Jatobá. Estamos. Tu te lembra? Tu tá em regime semiaberto? Sim, eu tô no apartamento regime. é um presídio. Eu tô no regime semiaberto. Porque eu Tu tem final de alguém semana eu que te fico em casa. controla dentro do apartamento? Não, eu fico final de semana em casa, não Pô, saio. preso é bom. Só saio de casa para trabalhar. Né? E outra coisa, não posso sair do país. Então eu tô preso. Tá preso. Tá em regime não pode sair porque semiaberto. não tem dinheiro. Não tenho dinheiro, tô preso. Todo semiaberto, não sei. Olha, o juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, aceitou mais uma denúncia contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Agora ele é réu em
11 processos, aumenta cada vez mais. Assim como aumenta também a fortuna dele e as coisas, porque ele tem muito, né? Aumenta o número de processos. Essa denúncia acusa o Sérgio Cabral, a Adriana Anselmo, por lavagem de dinheiro com compra de joias, tá? Já tem os outros 2 processos, tal, enfim. Essa nova denúncia trata de 5 compras feitas na joalheria Gaster entre 2009 e 2014, são 4.527.590, os 590 eu tenho. Somadas, provenientes de propinas para compra de 189 joias e tal, barará, barará. Então agora ele não tem mais 10 processos, ele tem 11. Tá acumulando. Tá acumulando. Não chega a 500 anos de mas não prisão, adianta, só tem que um máximo, ele não vai né? cumprir... Tem, São não, é que 30 tem um anos no máximo, máximo, são 30 anos no 30 máximo. Não adianta. Mas o que muda é o seguinte, é que você só pode cumprir 30 anos pela lei brasileira, mas a progressão de regime que faz com que você saia antes fica cada vez mais difícil, porque você só pode cumprir 30 anos, mas aí você cumpre 1/3 da pena e pode sair semiaberto. Se a pena dele for, se ele somar 120 anos de cadeia, 1/3 é 40 anos. Mas a Jatobá não podia sair, então não pode sair agora. Ele não vai cobrir no semi-aberto, entendeu? Ele vai cobrir A Jatobá é uma condenação só. Eu digo o seguinte, como ele responde a 11 processos, você vai acumulando. É 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30. Que beleza. Daqui a pouco ele tem 120 anos de condenação. Com 1/3 ele pode sair, 1/3 seria 40 anos, ou seja, só pode cumprir 30, vai ter que cumprir 30. E regime fechado. Regime fechado. Com toda aquela arrogância daquela mulher dele, né? Aquela moça lá, disse que ela maltratava. Mas ela está soltinha, inocentada pelo Moro e mais. Um processo ela foi inocentada. E liberou 11 processo. milhões. Por falta ela tem de outros O processos. Moro liberou a continha dela de 11 milhões. Peraí, senhores ouvintes. Telespectadores. Quem é que tem... Não, senhores ouvintes telespectadores. Quem é que tem 11 milhões Eles estão deitados de olho de reservinha? só escutando. Quem é que tem 11 milhões de reservinha? O Moro liberou uma continha dela de 11 milhões. E não sentou e liberou a continha dela de 11 milhões. Que horrores. Ai, Gustavo Turino. Hello. Não, nem vamos falar sobre isso agora. Eu acho que tarde, as pessoas estão todas cansadas. Uma chateação, as pessoas vão ficar bravas. Eu, quando fico brava, na hora de dormir, eu fico irritada. As ruas escuras de Porto Alegre. Beijo grande, tenham todos uma boa noite, sonhem com os anjinhos. E amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Pão. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.